No segundo domingo da Quaresma, a Igreja proclama todos os anos o Evangelho da Transfiguração do Senhor. E este ano nós lemos sempre o Evangelho de Mateus e por isso iremos proclamar este Evangelho. Portanto, Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. A caminhada quaresmal é uma caminhada na direção da Páscoa e na direção da Vigília Pascual, a grande noite em que nós seremos batizados. E não é difícil enxergar aqui o batismo. Jesus em veste resplandecente, branca, cândida, alva, de uma alvura que nenhuma lavadeira poderia jamais alvejar. Ele se apresenta como filho. O Pai dirige a ele a palavra e diz: eis o meu filho muito amado. É o batismo, que nos faz filhos de Deus e que nos dá uma veste branca, alva, pura, resplandecente. Por que é que Jesus está resplandecente? Trata-se da glória de Deus? Será que aqueles discípulos que subiram com ele na montanha conseguiram enxergar a glória de Deus face a face? Aquilo que nem Moisés conseguiu enxergar no Antigo Testamento? Não, não se trata disto. A glória que nós vemos em Jesus transfigurado não é exatamente a glória de Deus, mas é a glória de Deus que resplandece na humanidade glorificada de Jesus. Ou seja, Jesus é homem, sim, mas é homem unido a Deus. E esta união entre a humanidade de Cristo e a divindade do Filho, na única pessoa do Filho, esta união faz com que a humanidade fique resplandecente, gloriosa. É assim que Jesus aparece na glória da humanidade, como nós seremos gloriosos quando um dia ressuscitarmos. Enquanto isto, o batismo é para nós uma lembrança desta realidade. Mas vamos recordar bem, o batismo é uma passagem da morte para a vida. Assim como neste ciclo pascal, nós passamos da morte quaresmal para a vida do tempo pascal. No meio desta realidade nós temos a noite santa, a noite do batismo. Jesus nos conduz pela mão através desta passagem. Ele leva os seus discípulos para a Montanha Santa. E que discípulos são estes que ele leva? São os discípulos mais íntimos, são aqueles que ele ama com amor de predileção. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Vai para o alto da montanha e lá ele se apresenta na sua glória, se apresenta na sua intimidade de união com Deus. Os discípulos conseguem presenciar naquela montanha a intimidade do homem Jesus com Deus. E é isto que faz dele filho, verdadeiramente filho. Pois bem, esta intimidade e esta glória de Jesus transfigurado prepara um outro momento, numa outra montanha. Dias depois, Jesus, já em Jerusalém, irá tomar estes mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João, levá-los ao alto da montanha do Getsêmani, a montanha da agonia, a montanha do Horto das Oliveiras. E ali, esses discípulos íntimos já não verão Jesus transfigurado, mas verão Jesus desfigurado. É isto. Jesus quis preparar aqueles discípulos amados e queridos para ver a sua agonia, para ver a sua dor. E é importante que nós, cristãos, nos demos conta disto, que dor e ressurreição, vida velha e vida nova, vida que deve morrer e vida que deve nascer, estão, de alguma forma, unidas na nossa espiritualidade. O centro da espiritualidade cristã é a Páscoa, é esta passagem da morte para a vida. E quando nós vivemos um ciclo de morte, como é a Quaresma, quando nós vivemos um tempo de penitência e de dor, de arrependimento e de transformação interior, nós encontramos a possibilidade de uma vida melhor,
Jesus transfigurado ilumina o nosso tempo de Quaresma para lembrar que não é somente dor, mas é também ressurreição que nos aguarda.